Olá, canal Uivos inscritos. Me chamo Jocélia. Tenho um relato verídico de lobisomem para contar. Aconteceu comigo e meu esposo no ano de 1989, na cidade de Itabirito, Minas Gerais. Estava casada há 2 anos com meu esposo. Morávamos em Ouro Preto, junto dos meus sogros. Nesse ano, meu sogro tirou a sorte grande no jogo e ganhou um bom dinheiro. Não sei ao certo a quantia, mas era muito. Ele investiu uma parte em terras. Como tinha 8 filhos, ficou combinado que cada filho ia se mudar para um lugar onde ele havia comprado terras. Sendo assim, meu marido ficou responsável por cuidar de uma fazenda de muitos alqueires em Itabirito. Bem, meu sogro conhecia a cidade, pois era caminhoneiro e conhecia praticamente Minas Gerais inteira. Mas meu marido e eu nunca tínhamos saído de Ouro Preto. Em setembro do mesmo ano, nos mudamos para lá. Ao chegarmos, percebi o quanto seria difícil a adaptação. Era uma fazenda antiga, parecia estar abandonada há muito tempo. Tinha muito trabalho a fazer. A casa principal estava bem deteriorada. Vizinhos ficavam a quilômetros e quilômetros de distância. Ou seja, estávamos praticamente isolados. Nos dias seguintes, meu esposo foi até a cidade buscar mão de obra. Contratou 3 homens para ajudá-lo. Passou-se mais ou menos um mês que estávamos lá. Num dia comum, apareceu um senhor pedindo emprego. Se apresentou como seu Dirto. Disse ser viúvo e sem filhos. Segundo ele, havia trabalhado por muitos anos em outra fazenda, mas com o falecimento dos patrões, os filhos assumiram e o despediram. Disse saber fazer todo o serviço de fazenda e procurava algo como caseiro, pois não tinham onde morar. Meu esposo o convidou para almoçar e conversar mais um pouco. Eu estava colocando a mesa quando os 2 entraram na cozinha. Seu Dirto era um senhorzinho bem baixinho. Tinha 60 anos. Durante o almoço, ganhou nossa simpatia. Então meu esposo o contratou imediatamente. Seria bom ter mais um homem trabalhando e também uma companhia. Sendo assim, seu Dirto ficou com a casa que havia ali na fazenda, fora a casa principal. Tudo estava caminhando muito bem. Aos poucos, meu marido estava dando conta do recado. Estava alegre e ansioso, pois no final do ano, seus pais iam para lá, para ver como estávamos nos virando. Seu Dirto foi de grande ajuda. Realmente, ele entendia muito daqueles serviços. Meses depois, já tinha criação de porcos, galinhas, vacas e alguns garrotes. Seu Dirto costumava almoçar todos os dias conosco, mas nunca ficava para o jantar. Quando perguntado por quê, ele dizia que não tinha o costume de comer à noite, lhe fazia mal, e também porque dormia muito cedo. Às 19 horas já estava em casa. Bom, não estranhamos isso, cada um com seus costumes, não é? Mas certo dia, estávamos todos sentados na varanda conversando, quando o seu Dirto olhou seriamente para mim e falou: "Você tem medo de lobisomem, Jocélia?" Estranhei aquela pergunta, mas respondi que não acreditava nessas lendas. Ele riu e falou: "Mas lobisomem existe, viu? Na fazenda onde eu trabalhava, certa vez apareceu um por lá. Deu trabalho para expulsar ele." Meu esposo começou a rir e mudou de assunto. Eu fiquei incomodada com o jeito que seu Dirto falou. Ele estava me encarando. E acabei saindo da conversa e fui cuidar nos afazeres. Antes dele ir embora, foi até a cozinha e disse: "Até amanhã, Jocélia. E tome cuidado, viu? Lobisomem sente cheiro de mulher prenha." Eu me irritei profundamente e respondi: "Não tem ninguém grávida aqui não, seu Dirto. É melhor mudar o rumo dessa conversa." Então ele deu uma gargalhada e respondeu: "Tem certeza que não está grávida? Tô sentindo cheiro de bebê." Acabei ignorando e ele saiu dando risadas. No mesmo dia, falei para o meu esposo que estava me sentindo desconfortável perto daquele velho.
que ele estava confundindo amizade com liberdade. Mas ele disse que todo velho era brincalhão, que eu não levasse a sério, pois seu Dirto era gente boa. Mas dentro de mim me sentia ameaçada com os olhares e palavras dele. De repente, a boa imagem que eu tinha dele acabou. Passado umas semanas, comecei a ter enjoos. Fui até a cidade fazer exames e descobri que estava com pouco mais de um mês de gravidez. Meu marido e eu ficamos eufóricos. Era nosso primeiro filho. Eu nem lembrava daquela conversa com seu Dirto. Depois de alguns meses, minha barriga começou a aparecer. E toda vez que seu Dirto me via, dava um sorriso de canto de boca. Nesse mesmo período, começamos a viver um terror naquela fazenda. Começou com nossos cachorros, que latiam sem parar durante a noite. Corriam atrás de alguma coisa. Certa madrugada, acordei com barulhos de arranhões na porta. Chamei meu marido, que estava dormindo profundamente, mas ele não foi ver o que era. Falou que devia ser um dos cachorros. Mas não podia ser. Eram arranhões fortes, coisa de animal grande. Não consegui dormir. Passei a noite ouvindo os barulhos. No dia seguinte, lhe mostrei os arranhões. Eram arranhões profundos e tinha muita urina espalhada na varanda, um cheiro horrível. Um dos rapazes que trabalhava conosco nos disse que poderia ser onça, pois naquela região tinham muitas. Mas o estranho é que a tal onça não atacava as criações, mas quase toda madrugada vinha arranhar nossa porta e urinar na varanda. Enfim, eu já estava assombrada de morar ali. Quando ia anoitecendo, era um martírio. Até que falei para meu esposo tomar uma providência ou eu ia voltar para Ouro Preto. Então ele conversou com um fazendeiro da região, que lhe arrumou uma boa espingarda. Mas esse mesmo fazendeiro alertou: "Olha, seu moço, pode até ser onça mesmo, é o que mais tem por aqui. Mas nunca ouvi falar que onça arranha a porta de deixar marcas, e muito menos que poupa a vida de outros animais. Sei não, viu? Fica atento, que é capaz de vocês terem uma surpresa." Bom, naquele mesmo dia, acordamos na madrugada com os cachorros novamente brigando com algo. Meu marido carregou a espingarda e disse que ia lá fora. Quando ele chegou na cozinha, ouviu os gritos dos cachorros. Logo em seguida, 2 pancadas fortes na porta. Em seguida, o bicho saiu correndo, galopando igual um cavalo. Morrendo de medo, o impedi de sair lá fora. Não sabíamos com que estávamos lidando. No dia seguinte, quando levantamos, fomos surpreendidos com as cabeças dos nossos cachorros ao pé da porta. E eram cachorros de raça, grandes e bravos. A situação estava fora de controle. Ficamos com muito medo. E para piorar, na fazenda à noite, só ficávamos nós 2 e seu Dirto. Então meu marido foi falar com seu Dirto. E ele disse que com certeza era uma onça e sugeriu um plano. Ele disse assim: "Olha, vamos fazer uma tocaia. Se essa onça tá vindo toda noite, vamos vigiar. Arruma uma espingarda para mim também. Você fica de tocaia da sua casa e eu da minha. Quando ela estiver no meio do terreiro, a gente cerca ela de bala." E assim foi, Ágata. Meu marido conseguiu uma espingarda para seu Dirto. E quando anoiteceu, nos trancamos em casa e seu Dirto na casa dele. Eu acabei cochilando e meu marido ficou olhando pelas janelas. Até que acordei novamente com os arranhões na porta e um fungado alto e bem forte. Dei um pulo da cama e corri até a sala. Meu marido já estava segurando a espingarda e cochichou que era onça e esperar ela se afastar da porta para pegá-la no terreiro em frente à casa. Eu estava aflita. Meu coração dizia que aquilo não era onça coisa nenhuma, mas meu marido estava certo que era. Aquilo arranhou e arranhou a porta e saiu caminhando meio que se afastando da casa. Logo ficou tudo silencioso. Olhamos pela janela, mas não via nada lá fora. De repente, ouvimos passos novamente se aproximando da porta e deu 2 batidas, só que fracas, e uma voz ecoou: "Sou eu, abre!" Reconhecemos a voz, era de seu Dirto.
Logo imaginamos que a onça tinha escapado. Ágata do céu, o que vou contar agora é a parte mais assustadora de tudo isso. Se estamos vivos é porque Deus teve misericórdia de nós. Foi tudo muito rápido, questão de minutos. Meu marido não pensou muito e abriu a porta confiando que realmente era seu Dirto. Mas assim que a porta se abriu, nos deparamos com uma criatura horrenda. Era um homem coberto de pelos e com feições de cachorro e cavalo. Inclusive, me lembro bem, seus pés eram patas de cavalo. Ele estava em pé se apoiando naquelas patas. Seus braços eram compridos, iam até a altura dos joelhos, que eram quebrados para trás. Suas mãos eram grandes, dedos secos, com unhas compridas também. Suas orelhas eram caídas e seus olhos eram grandes e amarelos. Seus dentes eram a coisa mais horrível do mundo. Aquilo era um lobisomem. Imagina o susto que levamos. Ficamos por alguns segundos paralisados, até que comecei a gritar. Cheguei a urinar na roupa de tanto medo. O pior que não deu tempo de meu marido fechar a porta. A criatura entrou e foi para cima dele. Ele segurava a espingarda, mas não apontada, pois esperava ser seu Dirto na porta. Assim que o lobisomem entrou, desferiu um arranhão no rosto dele, que cortou um pedaço da boca e da bochecha. Eu só conseguia gritar por socorro. Não tinha coragem de me aproximar para ajudar meu marido. O lobisomem segurou no cano da espingarda junto com meu marido e os dois travaram uma luta na sala. A criatura era inteligente, Ágata. Queria desarmar meu marido. O lobisomem fedia tanto que comecei a passar mal. Entre gritos e lágrimas comecei a vomitar. Minha pressão começou a cair. Quase desmaiei. Mas meu marido foi muito valente, pois aquela criatura devia ter mais de 100 quilos e 2 metros de altura. Meu marido conseguiu a muito custo empurrar a criatura para fora, usando o cano da espingarda. Assim que o lobisomem pisou para fora de casa, meu marido efetuou um disparo a queima-roupa. Saiu até fumaça. Trancamos a porta e meu marido pediu para que eu pegasse apenas nossos documentos. O lobisomem saiu correndo. Com certeza foi para os lados da outra fazenda. Entramos na caminhonete e fomos para a cidade. Como era madrugada, dormimos dentro dela. Assim que amanheceu, fomos ao hospital. Meu marido levou 4 pontos na bochecha. De lá, seguimos para a delegacia. O delegado foi muito prestativo e nos acompanhou até nossa fazenda. Quando chegamos lá, ele viu a situação da porta, o sangue na varanda. O sangue levava até a casa do seu Dirto. Lá dentro estava tudo sujo, mas ele não se encontrava em lugar algum. O delegado autorizou buscas pelas redondezas, mas parece que o chão se abriu e engoliu seu Dirto. Obviamente, o delegado não acreditou que seu Dirto nos atacou em forma de lobisomem, mas mesmo assim fez o boletim de ocorrência como tentativa de homicídio. Ágata, fechamos aquela fazenda, colocamos as criações na fazenda daquele fazendeiro que vendeu a espingarda ao meu marido e voltamos para Ouro Preto. Meu sogro ficou horrorizado quando contamos a ele que um lobisomem quase nos matou. Ele acabou vendendo a fazenda algum tempo depois. Meu marido ficou marcado pela besta. Até hoje carrega cicatrizes no rosto e tem muita vergonha de contar a verdade, pois ninguém acreditaria. Quando perguntam a ele sobre elas, ele brinca, diz que lutou com uma onça. Mas nós dois sabemos muito bem o que era aquilo que invadiu nossa casa. Depois desse acontecimento terrível, levamos muito a sério assuntos sobre avistamentos de lobisomem, porque sabemos que é verdade e ele existe. Desculpa pelo relato grande, mas aconteceu exatamente desse jeito. Aconteceu em 1989 e até hoje vivemos assombrados e com a imagem do lobisomem na cabeça. Quem vê essa criatura jamais esquece. Obrigada por me deixar contar meu caso no seu canal. Um abraço.
Olá a todos, me chamo Gilson. O relato que vou contar aconteceu na década de 90, em Bagé, Rio Grande do Sul. Meus pais eram separados e eu vivia com minha mãe, minhas irmãs e uma prima que morava conosco. Tínhamos nos mudado para uma casa própria e essa casa era antiga, com portas e janelas de madeiras. Na frente da casa tinha um terreno que era enorme, com várias pitangueiras. Nos fundos havia mais árvores, sempre grandes e frondosas. Havia também um grande espaço que chamavam de campo, e durante o dia eu me juntava com uma turminha para jogar bola. Mas à noite era muito escuro e sombrio, e para ajudar, a iluminação era precária. Era um poste com luz acesa e 3 apagados. Como eu era o caçula, dormia no quarto junto com minha mãe. Minhas irmãs e prima dormiam na sala. Era época de inverno. Todos dormíamos cedo, porque na minha cidade o inverno é muito frio. E porque também estudávamos de manhã. Minha mãe era a única que dormia um pouco mais tarde, pois tinha uma TV no quarto e ela ficava até mais tarde assistindo. Um dia qualquer, estávamos todos almoçando e minha mãe nos disse que à noite ela escutou a cachorrada brigando com um bicho e que esses cachorros vieram para baixo da janela do quarto dela, que dava para frente do tal campo. Ela disse que era um lobisomem, mas não acreditamos. Então ela falou: "Fiquem acordados até mais tarde e tirem a prova então." Certa noite, era uma quinta-feira, estávamos todos no quarto, assistindo aquele programa Você Decide. E por volta das 23 horas, começou os latidos dos cachorros no fundo do campo. Eles brigavam ferozmente com alguma coisa que parecia ser maior que eles. E começaram a vir para perto da nossa casa. Ficamos quietinhos, apenas escutando aquele furdunço. De repente, eles já estavam em frente à nossa casa. E nessa briga toda, escutamos uma coisa que uivou alto. Mas não era um uivo comum, era muito forte mesmo, não parecia um cachorro. Foi tão intenso que o vidro da janela do quarto começou a tremer. De repente, essa criatura parou em frente à janela. Eu dei um pulo para a cama da minha mãe e minhas irmãs começaram a chorar. E aquilo ali em pé, rosnando na janela. Minha mãe nos falou: "Vão na cozinha e me traga uma faca de ponta." Nos olhamos paralisados de medo. Ninguém tinha coragem de se mexer. Até que minha prima tomou coragem e trouxe a faca para minha mãe. Eu fiquei surpreso com o que minha mãe fez. Ela cravou a faca na janela de madeira e disse em voz alta: "Se for pro bem ou se for pro mal, vem amanhã que te dou um punhado de sal." Pronto. Foi o suficiente para o lobisomem parar de uivar e rosnar. Ouvimos seus passos indo embora e os cachorros acompanhando. Foram minutos, mas os mais longos de nossas vidas. Que pavor passamos! No outro dia, minha mãe foi surpreendida logo cedo por um vizinho da nossa rua, que hoje é falecido. Ele bateu na porta e perguntou se minha mãe tinha um pouco de sal para emprestar, que ele ia colocar para seu cavalo comer. Minha mãe se arrepiou todinha, pegou o saleiro e encheu a mão dele de sal. Diz minha mãe que ele não percebeu que ela estava olhando, mas ela viu que ele saiu comendo sal. Bom, esse fato marcou minha infância para sempre. E nunca deixo de acreditar que até hoje existem lobisomens por aí. E por incrível que pareça, maioria das vezes é um conhecido nosso. Obrigada por narrar o meu relato e boa noite. Esses foram os relatos de hoje, os primeiros de 2025. Família, eu fico aqui imaginando. Já deve ser apavorante ouvir um lobisomem perto da janela ou da porta. Depois, vê-lo de longe. Agora imagina a situação. O bicho invadir sua casa. Misericórdia. Eu acho que desmaiava de tanto medo. Não consigo nem imaginar passar por um momento desse. E você? Qual seria sua reação se um lobisomem invadisse sua casa? Me conte aí nos comentários. Vamos aos salves de hoje? Vai um salve com toda a energia boa de um novo ano que se inicia. Para Dani Ribeiro, Jonas Luiz, Silva Barbosa,
Rafael de Maria, Evaldo Ribas, Ralph Alcântara, João Passoni, Alaísa Silva, Florinda Dias, Eliane Nascimento, Camila Marques, Rosângela Mendonça, Pedro Luiz Sena, Cláudia Motola, Cristina Mimi, Orlando Alcovias, Jéssica Ricardo, Jabuti Piranga, Divina da Silva, Rita Borges, Oliveira Flora Siqueira, Joana Santos Saraiva de Belém do Pará, Simone Fagundes, Vanessa Pereira da Silva, Angélica Guimarães, Velda, Nilce do Lago, Bárbara Dias, Valdênia Oliveira, Rosilda Pereira, Iraci Souto, Néia Oliveira, Júlio César Silva, Ana Paula Oliveira, Richarlison Sena, Ana Paula Mendes, Adria Costa, José Carlos, Luciene Caetene, Endi da Itália, Diva Gomes, Carla Aparecida Bueno, Suzane Palim, Yara Freitas, Amandinha, Cláudio Américo, Eliezer Gonçalves, Elisandra Cruz, Gilvânia Lima, Carlos Marques, Camila Urana, Alade Santos, Ângelo Augusto Silva, Ailton Marinho, Marcelo Stradman, Luciano Sena, Cândida Rosa Machado, Marcelo Furlan, Lúcia Iara, Ana Cristina Mendonça e Sofia. Família, no próximo vídeo tem mais salves, ok? Eu peço que continuem apoiando o canal, deixando um comentário, uma curtida, um hype, ajuda muito a manter o canal vivo aqui na plataforma. E faço um convite também para quem ainda não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte da família Uivos, ok? Agora eu me despeço desejando a todos vocês uma excelente noite, um final de semana abençoado. Obrigada, família Uivos, pelo carinho. É recíproco meu carinho e gratidão a cada um de vocês. Um forte abraço da sua amiga Ágata e até terça-feira. Tchau, tchau!